Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para conversarmos nesse Prosa com o Bertaglia sobre resiliência em posições de liderança, um assunto fantástico num mundo em que se busca cada vez mais líderes que inspiram pessoas. A resiliência, como conceito, é a capacidade humana de enfrentar problemas, adversidades, contratempos e até mesmo os traumas, e depois se recuperar disso e fazer com que a vida siga normalmente, sem grandes sacrifícios, sem grandes problemas. Líderes resilientes são aqueles que têm a capacidade de sustentar o nível de energia, nível esse que faz com que as pessoas consigam viver de uma maneira mais interessante num mundo cheio de pressão e cheio de mudanças disruptivas, e mais do que isso, se adaptar a essa convivência. Tais líderes possuem a habilidade de se recuperar de contratempos e, mais, superar grandes dificuldades sem se envolver com aqueles comportamentos mesquinhos e prejudicar as pessoas, tão comum dentro das nossas empresas e das organizações de hoje em dia. A resiliência é uma característica crucial dos líderes em um mundo onde a mudança é uma certeza. Os líderes devem cultivar em si mesmo para avançar e prosperar este tema da resiliência. Eles também carregam a responsabilidade de ajudar a proteger a energia das pessoas e das suas equipes. A liderança só é sustentável se indivíduos e equipes forem capazes de produzir de uma maneira consistente esta energia que possibilita com que eles sigam em frente. Minhas perguntas às pessoas, a você que está aqui nos ouvindo e nos acompanhando. Você já viveu ou vive muitos conflitos dentro da sua organização? Já notou pessoas que ficam doentes e estressadas, explodindo em alguns momentos por qualquer razão, ou pelo menos por razões que não se esperam que levem a fazer isso? Levando os problemas para casa, mais ainda, isso é muito importante, levar problemas para casa, descarregar nos colegas, descarregar nos filhos, descarregar na esposa ou no marido. Tá? Eu tenho uma historinha para contar para vocês que é muito interessante. Em 2013, na Suíça, dois executivos de alto escalão, um CEO e um CFO de diferentes empresas, eles cometeram suicídio. Terminaram os seus dias, em parte, como resultado das situações profissionais que eram extremamente tóxicas e as relações de trabalho que não lhes eram convenientes. Esses homens deixaram para trás suas famílias, seus filhos. Daí a importância da resiliência para promover uma dinâmica humana dentro da organização, em que ela seja mais saudável no local de trabalho. Para isso, eu vou convidar aqui, para fazer uma reflexão sobre este tema, o meu amigo Fábio Gonçalves, lá da Espanha. Oi, Fábio, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo aqui ao Prosa com o Bertaglia. Nós vamos conversar sobre um tema que está em voga, tem muita discussão sobre ele. Eu gostaria até de trazer aqui uma frase do nosso querido Mandela, né? Sempre parece impossível até que seja feito. Mandela, que ficou quase 30 anos na prisão, lutando contra o regime aí do apartheid, mas foi uma pessoa, um exemplo de resiliência, né? E ele viveu isso. Seja bem-vindo, Fábio! Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade para essa conversa e, quem sabe, aí construir um pouco de conhecimento aí e divulgá-lo junto ao seu público, né? E ao nosso público, né? São os profissionais de logística e supply chain. Bacana, Fábio. Um tema muito bacana. Vamos explorar isso. O que é ser um líder resiliente na sua visão, Fábio? Bom, Paulo, primeiramente sobre resiliência, né? Eu acho que você fez uma excelente introdução sobre a capacidade de resiliência, né? Mas trazendo um pouco aí para a liderança, né? Nós precisamos pensar um pouquinho aí sobre superação, sobre enfrentamento, sobre proteção da equipe, proteção pessoal para garantir que as pessoas consigam superar as adversidades do dia a dia, né? Com o Covid, trabalhando aí, ou melhor, né?
trazendo aí um pouco mais de complexidade para o nosso dia a dia, mas sem que isso gere perda, sem que isso gere um impacto negativo. Então, ou seja, quando a gente fala de resiliência, a gente está falando aí de crescimento, a gente está falando realmente de oportunidade de desenvolvimento, ou trazendo também um pouco do conceito da psicologia positiva, o crescimento pós-traumático, né? Bom, eu sou um engenheiro de produção, de formação básica, e fui buscar nos últimos 2 anos aí conhecimento na psicologia positiva, justamente para trabalhar melhor com a minha equipe, trabalhar melhor dentro das empresas que atuo, ou da empresa que atuo, o atingimento, o crescimento, o desenvolvimento, porém, com a menor perda possível. Por quê? Quando falamos de liderança, falamos de pessoas, e falamos especificamente também de resultados, ou seja, como que a gente atinge resultados, como que a gente trabalha a zona de conforto das pessoas, rompe essa zona de conforto, e ao mesmo tempo garante um bem-estar, garante uma motivação dessa equipe, garante um engajamento. E dentro da psicologia positiva, acabei encontrando algumas respostas que no dia a dia da engenharia existe um gap, por assim dizer, né? Então, dentro da psicologia, encontrei um material que eu buscava. Então, por exemplo, Martin Seligman, ele criou um modelo que chama modelo PERMA, que é justamente de emoções positivas, do engajamento, do relacionamento positivo, do significado e especialmente realizações. Então, ou seja, falamos dentro desse modelo da oportunidade de criar um ambiente necessário, né, para a liderança, mudando a forma de pensar das pessoas. Por exemplo, e aí eu faço o primeiro link com o otimismo, né? O que acontece com uma pessoa otimista ou um líder otimista frente a um líder pessimista, um líder negativo? E não estou falando sobre a parte boa, a parte ruim, mas sim a forma que cada um pensa. Normalmente o líder positivo entende que aquela situação adversa, aquela crise, ela é temporária, ela é mutável, ela não é algo fixo na vida, não é algo que você vai carregar, perpetuar com aquilo. Você vai passar por aquilo, vai aprender e vai crescer. Frente ao pensamento de um líder negativo que vai ficar, como você bem colocou, pelos cantos, reclamando, martirizando, gerando aquela energia negativa, ao invés de combater a situação, ao invés de buscar uma solução, ao invés de realmente contagiar a equipe para sair logo dessa situação. E não quer dizer, quando eu falo um pouco de líder positivo ou otimismo, não quer dizer que um líder positivo ele necessariamente está sorrindo às 24 horas do dia frente à crise. Ao contrário, ele tem a serenidade de olhar para essa situação, colocar o foco necessário, buscar a solução com a criatividade necessária, com o tempo necessário, para não gerar esse desgaste e se proteger, novamente, como você bem colocou, a energia da equipe, a sua própria energia, sem gerar grandes perdas, né? Então, esses são acho que é um dos principais fatores, uma das principais capacidades de um líder positivo ou mesmo um líder resiliente, né? Gerar um engajamento na equipe, buscar soluções dentro de uma situação de crise de forma criativa, sempre focando realmente ou trazendo o otimismo para dentro da situação. Acho que esse seria um primeiro resumo do conceito de liderança positiva ou liderança resiliente, como você me questionou. Olha que legal, Fábio. Sabe o que me deixa extremamente feliz, realmente? Você é um jovem, né? Trabalha no exterior, um brasileiro no exterior, e em supply chain, formado em uma engenharia de produção, que é um tema técnico, né? Buscando se aprimorar, principalmente no lado comportamental. Eu acredito que eu faço sempre as minhas considerações com relação a liderar pelo exemplo, né? Ou seja, os líderes
eles precisam inspirar pessoas, eles precisam trazer para as pessoas condições de trabalho, né? E valores que fazem com que essas pessoas sigam adiante dentro da empresa e fora da empresa. E o que você está falando, principalmente sobre a psicologia positiva, aí, a gente conversou um pouquinho nos bastidores, você foi buscar lá na Universidade da Pensilvânia, né, que você comentou isso, muito, muito bacana, o Fábio. E como é que você tem sentido a utilização desse aprendizado seu, né, no liderar, pelo exemplo, dentro dessa área tão nervosa, né, vamos dizer assim, porque eu sei que você atende aí a Europa, né, a partir do seu trabalho, mas como é que você emprega isso que você aprendeu aí sobre a psicologia positiva? Paulo, acho que você fez uma excelente pergunta, né? Porque no final das contas eu vou trazer um pouquinho da minha realidade, né? Primeiro profissional e depois pessoal, né? Da minha realidade profissional, imagina a minha situação, né? Eu fiquei 6 meses no Brasil entre ter toda a documentação para poder mudar para a Europa, né? E vir trabalhar aqui na Espanha. Na sequência, cheguei aqui em fevereiro, um mês antes ao início da pandemia, efetivamente aqui na Espanha. A minha família ainda não havia chegado, minha família chegou 2 dias antes do início da pandemia, ou do lockdown que ocorreu aqui, e a tensão no pico, né? Porque mudança de emprego, mudança de cidade, de país, a minha família no Brasil e iniciando todo esse lockdown aqui na Europa, a empresa, uma empresa, embora já tivesse trabalhado antes no mesmo grupo, porém com outras necessidades, porque o Covid fez com que todas as empresas reavaliassem seus planos, né, e tomassem ações de curto prazo para a proteção do caixa em especial. Então, por exemplo, no meu caso, tecnicamente falando, tinha 3, 4 meses na empresa e surgiu a necessidade de proteção do fluxo de caixa. Então, qual foi a nossa principal estratégia? Redução de inventário. Proteger a caixa da empresa através da redução de inventário. Então, assim, como pensar de forma criativa nesse cenário, né? Tudo novo, crise, necessidade de resultados que até então a empresa nunca havia trabalhado. E o que procuramos fazer? Primeiro, avaliar os dados que estavam disponíveis, porque ninguém até hoje sabe a duração, a extensão dessa crise. Quando vai acontecer uma nova onda. Então, assim, esse é o primeiro aspecto. Segundo, como gerenciar essa situação com as restrições de recurso, porque também tivemos que reduzir despesas e custos fixos, né? Não somente caixa. Então, começamos a trabalhar com a equipe num nível assim, bastante duro em relação à dedicação da equipe, porém, trazendo o conhecimento e a expertise de cada um, ou seja, conectando cada um a sua melhor, trazendo o conhecimento individual para o coletivo. Se eu tinha um experto em sistema, trazia esse expert para a discussão. O que realmente poderia agregar nos nossos trabalhos de redução de inventário? Time de compras, fornecedores, transportes, como poderíamos rever as nossas estratégias de transporte? Por exemplo, frequência de coleta em fornecedores. Aqui trabalhamos com o conceito, bom, não só aqui, né, mas em outras, né, em várias partes, o conceito do Milk Man. Então, ou seja, reavaliação de frequências, reavaliação de lotes mínimos, renegociações com fornecedores em curto prazo com o suporte do time de compras, implementações de consignações temporárias. Então, ou seja, tudo isso nós tivemos que gerenciar no curto prazo e foi feito dessa maneira, onde, por muito tempo, o time tinha dúvidas se realmente seria a melhor estratégia, mas tínhamos que iniciar, não podíamos nos dar ao luxo de esperar para ver o que aconteceria, e assim fizemos. E graças ao trabalho em equipe e à dedicação do time, e também a excelente liderança aqui do grupo como um todo, não estou me referindo, eu falo dos meus superiores, falo dos meus subordinados, né, em cada uma das suas tarefas,
conseguimos aí excelentes resultados, tanto que cumprimos ou atingimos essas metas e, mais do que isso, superamos metas que antes da pandemia nunca tínhamos atingido. Então, assim, eu acho que esse foi o grande resultado, né? Mais do que um resultado financeiro, foi mostrar para esse time que sim, podemos entregar mais, que sim, uma crise gera oportunidade. E aí, claro, como bom brasileiro e como bom patriota, não poderia deixar de lado, né? Acho que resiliência entre os brasileiros é algo fantástico. Bacana, Fábio. Muito, muito legal nossa prosa aqui, né? É, é, eu diria para você que a crise gera oportunidade, como você acabou de falar, né? Ou seja, nós poderíamos estar tomando um café fisicamente, presencialmente, né? A distância não nos permite, né? Mas estamos aqui tomando um café, uma água virtual. E eu vou dizer uma coisa para você, Fábio: o primeiro tempo nessa prosa gostosa já está terminando. Vamos fazer o seguinte: vamos molhar a nossa garganta, irrigar a nossa garganta aí, e nós vamos voltar para o segundo tempo e continuar com essa prosa fantástica. Pode ser? Excelente. Olha aí, Fábio, a gente aqui voltando para o segundo tempo do Prosa com o Betaglia. É fantástico, muito bacana realmente esse tema da resiliência, você falando da sua experiência aí, que tem sido fantástica, principalmente nessa ida, né, de alguém para a Europa, começando a trabalhar numa empresa aí, implantando alguns projetos, mudando tarefas, tornando mais produtivo, reduzindo custos, ou seja, fazendo muita coisa em tão pouco tempo, em plena pandemia, né? Fábio, com toda essa experiência organizacional, né, que você adquiriu, aprendendo com subordinados, estudando essa psicologia positiva, aprendendo com os líderes que você tem aí, quais seriam as dicas que você deixaria para aquelas pessoas de que gostariam de trilhar o caminho da resiliência? Bom, primeiro, né, vou tentar dividir um pouco de um material teórico e, na sequência, a minha opinião propriamente dita, né? Então, por exemplo, na Universidade da Pensilvânia, eles têm um programa que eles chamam de Master em Resiliência. No que consiste? Justamente naquele modelo PERMA que eu comentei no início da nossa entrevista, no otimismo, e um ponto-chave, que é justamente crescimento pós-traumático, né? E como que você cresce depois de uma crise? Como você cresce depois de uma adversidade? Então, por exemplo, a busca pelo entendimento da resposta após o trauma. A resposta que eu digo aqui é por que você reagiu daquela maneira? Qual é a lógica, qual é o funcionamento do nosso cérebro dentro dessa situação? Né, como reduzir a ansiedade. Existem trabalhos para redução de ansiedade, técnicas de respiração, técnicas para um raciocínio lógico, engajamento, como engajamento também é outro ponto-chave para você atingir a resiliência, porque no final você busca um significado. Né? Quando você não sabe o porquê você está trabalhando, o porquê você está vivendo essa situação, você começa, com o seu cérebro acaba gerando mais perguntas e cada vez você encontra menos respostas e você entra nessa espiral e, claro, pane, assim, por assim dizer. E por fim, né, um conceito que eles também trazem de bifurcação. O que é a escolha? Né? Por exemplo, um pensamento vitorioso contra não vitorioso são escolhas. A nossa vida é uma escolha. Então, você viver as escolhas negativas é sua opção, entendeu? É claro, existem fatores que fogem do nosso controle, sim, sim, e sempre existirão. Porém, existem fatores que estão no nosso controle e são esses que a gente tem que se concentrar. Então, é justamente essas respostas que esse programa traz para os seus alunos, né, para as pessoas que buscam esse conhecimento. E também outros 3 conceitos bem rápidos que eu vou comentar aqui superficialmente é o de dureza mental, né, que é, ou seja, ele traz um modelo também chamado ABCD, né, A de adversidade,
B de crenças, né? B em inglês, ok? Beliefs. A C de consequências emocionais e o D de dissipar. Ou seja, quando eu falo de dissipar, novamente, entrei em uma situação de adversidade, recebi um feedback negativo, ou não atingi aquele resultado que eu esperava. Ok, quanto tempo eu vou ficar me martirizando dentro dessa situação? E o que eu preciso para dissipar isso mais rápido? E vamos para o próximo, vamos começar de novo. Eu não fui buscar esse agora, começo a fazer o meu link, o link com a minha opinião. Eu não fui buscar o curso de psicologia positiva simplesmente porque eu acertava. Não, ao contrário. Falo aqui com a mesma transparência da nossa conversa anterior à gravação. Eu fui porque eu realmente percebi que eu cometia falhas, que eu estava errando e que eu poderia encontrar caminhos alternativos para obter os mesmos resultados. E aí, por fim, uma comunicação positiva. Eu não preciso disseminar o meu conhecimento ou disseminar uma atividade, um projeto, somente através da imposição. A imposição, em alguns momentos, é necessária? Sim. Não dá para você falar que numa situação de crise você é 100% democrático. Não nos furtemos das nossas realidades, né? Nós, enquanto profissionais da área, sabemos que em alguns momentos as escolhas são feitas de forma top-down. Porém, ainda que top-down, podemos encontrar uma maneira mais positiva. Uma das palavras que você tem usado com insistência aí, e que eu gosto muito, é escolha, né? Ou seja, quando eu faço mentoria, né, Fábio, e uma das coisas que eu converso com as pessoas que fazem a mentoria, e normalmente eu diria para você que eu sou procurado para fazer mentoria, 90% é muito mais como advisor, ou seja, é uma mentoria técnica, as pessoas querem aprender como resolver algumas situações, mas você não consegue desvincular, logicamente, do aspecto de liderança, do aspecto emocional. Então, eu entro um pouco nessa seara aí, né? Eu já me preparei, já fiz cursos para isso, então eu posso entrar, apesar de que eu prefiro, logicamente, aconselhar as pessoas mais no sentido técnico, como um expert que eu sou na parte de supply chain, perdão. Então, uma das coisas, uma das frases que eu uso é: nós somos as nossas escolhas. Tá? Eu acho que isso é muito importante. E aí, quando a gente fala nós somos as nossas escolhas, depende muito do qual é o caminho. Você falou de bifurcação, né? Qual é o caminho que eu escolho? Logicamente, quando você está com a cabeça preparada, né, você tem mais possibilidades para tomar uma decisão. E você falou do D aí, né? De como é que você faz a dissipação das coisas, né? E uma das regrinhas que eu impus na minha vida por muito tempo, né, eu coloquei na minha forma de pensar e de agir, é o seguinte: se você tem que insistir muito com uma pessoa por uma determinada coisa, esquece, porque não vale a pena, né? Então, eu digo isso frequentemente. Às vezes as pessoas ficam magoadas porque não conseguem falar com uma determinada pessoa ou não conseguem entrar numa organização. Calma, não se desespere, vamos dizer assim, né? Existem momentos em que nós precisamos parar, pensar, dissipar, né? Desprezar aquele assunto, e tem pessoas que não valem a pena. Então, se você está buscando um CEO, um presidente, vamos supor aqui para o Prosa com o Bertaglia, e de repente o camarada não quer, e você insistiu 3 ou 4 vezes e ele não aceitou, não é o caso aqui, tá? Eu não tenho esse problema, não, né? Aqui, quem a gente convida, o pessoal normalmente aceita, e quando não aceita, por alguma situação aí, né? Mas, se você insistir demais e a pessoa não te dá retorno, não esquece. Quem sabe o dia que ela perdeu o emprego, né? Aí ela vai te procurar. É por essa linha, Fábio. Eu gostaria que você continuasse falando aí, porque é uma conversa extremamente rica, tá? Eu assim, Paulo, o que eu posso acrescentar, né? Eu acho que, como você comentou, né, das escolhas, né? Eu acho que eu quebrei um pouco as estatísticas da minha realidade, né? Eu comecei minha carreira através de um curso técnico em mecânica e meu estágio foi na área de operações, operando máquina aos 17 anos, né? Bom, eu acho que eu rompi um pouco as minhas a estatística, né? As probabilidades da minha realidade naquele momento. Por quê?
Eu entrei estagiando em operações e desde o primeiro dia que eu entrei nessa empresa e que eu desejei essa empresa, eu falei assim, eu quero uma posição de liderança aqui, eu quero me tornar um gerente na área de planejamento. Eu tinha isso fixo na minha cabeça. Só que, pera lá, uma coisa é o desejo e a outra é a trajetória, né? São os caminhos e as escolhas, né? Quantos finais de semanas abdicados em detrimento desses objetivos? Quantas escolhas deixei de fazer na minha vida pessoal em detrimento de um objetivo profissional? Investimento em conhecimento, que muitas pessoas às vezes acham que não é crítico. Sim, é muito crítico, e o mundo muda muito e muito rápido. Então, ou seja, falamos muito de tecnologia, muito do mundo VUCA, né? Ok, mas e como a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Então, ou seja, quantos profissionais acreditaram em tecnologia da informação antes dela estourar como estourou aí nos últimos anos, né? Então, naquele momento é uma escolha e você tem que acreditar nela e acreditar e se dedicar para ela. Eu insisto, né? Eu queria uma posição de liderança, me dediquei para essa posição, me dediquei muito, sempre até hoje, né? Continuo me dedicando, né? Não só para continuar prosperando, mas especialmente para continuar gerando valor, né? Para não ser apenas uma passagem numa empresa, né? Mas sim deixar um legado na vida das pessoas e na nossa própria vida, né? Hoje eu tenho uma filha, né, de 6 anos, que ela vai pensar no futuro? Então, quem foi cada um na sua vida, né? Então, essas escolhas, assim, têm seu preço e insisto, né, novamente, fazendo um link com o trabalho de conclusão de curso, né? Fazendo essa pesquisa, a Universidade da Pensilvânia, o seu principal público foi o público militar. Eles começaram esse projeto com soldados que retornavam de missões e desenvolviam ansiedade, estresse pós-traumático, e foram buscar soluções, construir programas para evitar essa situação e dissipar vamos falar, as emoções negativas, né? E também tive a oportunidade de entrevistar um coronel da reserva do Exército Brasileiro, justamente de Forças Especiais, que também 31 anos de carreira no Exército e que tem muito para ensinar para a gente, né? Uma das frases que ele inicia a discussão, legal, né? Quando falamos de resiliência no mundo corporativo, você pensa em resultado, você pensa em crescimento. E no Exército, você, quando fala de resiliência, você pensa em liderança para conduzir uma equipe para a morte. Então, assim, opa, espera lá, será que é esse o conceito? Não, não é o conceito da morte, que nenhum líder conduz para a perda. Mas sabemos que podem ocorrer, seja humana, seja resultado dentro de uma empresa. Então, eu acho que esse é o ponto que cada um de nós temos que pensar na nossa vida. Faço novamente a conexão com a escolha, né? Quais as escolhas que fazemos e, especialmente, por que fazemos? Qual é o propósito dessa escolha? E se nós estamos efetivamente dispostos a pagar a conta que chega para atingir esse propósito. Bacana, sensacional, Fábio. E uma das coisas, voltando para o assunto da escolha aí, às vezes as pessoas me perguntam o seguinte, mas, Paulo, como é que eu faço a escolha, né? Ou seja, eu corro, sério, o risco de escolher o caminho errado. Logicamente, essa é uma possibilidade, né? Você não está sabendo o que vai acontecer depois, mas o treinamento vale muito a pena, né? Ou seja, olhar as coisas por novas perspectivas, novos prismas, enxergar os problemas com vieses diferentes, conversar com pessoas, estabelecer conexões, descansar, fazer exercício. Olha aí, são coisinhas importantes na nossa vida, porque você acaba descarregando aquele estresse, você acaba utilizando pessoas que podem ter mais experiência ou pode te contar histórias diferentes, independentemente da idade, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas se preocupam, mas aquele camarada tem 70 anos, ou já é gaga ou é muito experiente. Também tem essas duas linhas. Então, se você compor, e aliás eu adoro a diversidade, né? Quando a gente fala de diversidade, mesclar mulheres, pessoas com idades diferentes, pessoas com mais experiência, né?
cores diferentes, né? São pessoas que trazem, aliás, a mulher no ambiente de trabalho, ela pode trazer um senso de liderança diferenciado do homem. O homem, ele foi treinado para algumas coisas, né? E a mulher treinada para outras coisas. Então, ela pode trazer um lado importantíssimo nessa equação empresarial, né? E da vida humana que nós vivemos. Fábio, meu amigo, o que você tem a falar para dar uma mensagem final para as pessoas? Eu acho que uma mensagem final, Paulo, assim, primeiro, né? Dentro dessas escolhas, não se vitimizar, né? Eu acho que o erro faz parte da nossa vida, e é através dele que a gente aprende, né? Se nós olharmos para a nossa trajetória, naturalmente observaremos escolhas que, depois de um tempo, percebemos que não foram as melhores, mas ok, e daí? Foram feitas. E agora? Como que eu reajo? O que eu faço? Então, eu acho que esse é o mindset que a gente precisa estabelecer na nossa vida pessoal e profissional, frente a essas situações, para aí sim construir a resiliência. Ok, estou numa situação adversa ou atingi um resultado adverso, legal, não tem problema. Vamos buscar uma solução alternativa para novamente traçar ou redesenhar a nossa trajetória e atingir aquele objetivo. Eu acho que acho que seria a grande mensagem aí para o público específico que discutimos, né? A nossa área é bastante diversa e tem que ser, tem que continuar gerando paixão. Não pode ser uma área que as pessoas desistam ao longo da carreira. Ao contrário, elas precisam persistir e resistir e continuar se desenvolvendo. Maravilha, Fábio, ao infinito e além, meu amigo. Uma prosa aqui inspiradora. Um abraço virtual para você, né, do Brasil para a Espanha, né? E o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Gratidão. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Espero ter contribuído de alguma maneira para o seu canal, para o seu trabalho. Seguramente contribuiu. Um abração. Muito obrigado.